Aula de número 15, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas, que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Partindo de uma introdução, tomamos em Provérbios, no capítulo 28, versículo 5, que diz: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. O que percebemos é que aqueles que não têm compromisso com Deus, aqueles que optaram pela maldade, pela malignidade, a Bíblia diz que essas pessoas não entendem aquilo que é justo, não entendem aquilo que é reto. Mas aqueles que buscam o Senhor, esses têm entendimento de todas as coisas, mesmo porque é o Espírito Santo de Deus que lhes conduz a toda a verdade e a toda a justiça. No tema O Criador e Sua Criação, estamos fazendo uma abordagem sobre a criação. E dentro de uma consideração nós queremos falar sobre a criação do homem, a criação da mulher e a união do homem e da mulher. Sabendo, queridos, que o plano de Deus não terminou com a queda de Lúcifer. Havia então necessidade de criar um ser que pudesse dominar e governar sobre todas as coisas que Deus criou. Um ser que tivesse as mesmas características do próprio Deus. E assim, o Senhor nosso Deus, a partir de uma matéria-prima, criou o homem e depois da costela do homem, formou então a mulher. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, a palavra nos dá conta. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Perceba que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança e deu ao homem poder, deu a ele autoridade, deu a ele domínio sobre toda a sua criação. Em Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 até o 25, nós encontramos ditas essas palavras. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ainda em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus
e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dentro dessas passagens que acabamos de ler, depois vem Jesus, já como o Deus encarnado, através de Mateus, no capítulo 19, e confirma tudo aquilo que nós acabamos de ler e de ouvir. Mateus capítulo 19, versículos 3 a 10, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicou-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Queridos, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre os textos que nós acabamos de ler. Deus criou 3 instituições: o casamento, o governo e a igreja. Porém, entre estas, a única que Deus criou antes da queda do homem pelo pecado foi o casamento, o que também é a primazia entre as 3 instituições que Deus criou. E notamos então que o casamento, ele não é um contrato, nem de longe o casamento é um contrato. Ele é sim uma aliança, é um projeto criado por Deus. Um contrato nós entendemos que é um instrumento bilateral, multilateral, em que traz cláusulas e condições em que a parte que se achar prejudicada pode então requerer a rescisão daquele contrato e provavelmente uma indenização. No casamento não é assim, casamento não é contrato, casamento é uma aliança feita entre um homem e uma mulher. De maneira que quando Deus criou o homem, ele lhe confiou um projeto, o projeto de colocar o nome em todos os animais que o Criador criara. Isto evidentemente pelo poder e pela unção do próprio Deus. E a partir daí o homem se empenhou, desenvolveu de uma forma muito brilhante o seu trabalho, a ponto de ser considerado um super-homem. Você pode imaginar comigo Adão caminhando no fundo do mar para dar nome a todos os peixes? Pense você na resistência e no fôlego que Adão tinha. Então era um verdadeiro super-homem. Sem dúvida nenhuma, focado na direção de Deus, nós somos extraordinários naquilo que realmente Deus nos ordena para fazermos. E nós cremos então que Deus ele se agradou do desempenho de Adão e assim o Criador resolve premiá-lo com uma família, dando-lhe então uma família, e aí Deus coloca o seu projeto em prática, o seu projeto chamado casamento. E aí eu gostaria de fazer aqui algumas afirmações, e eu creio que muitos de vocês que estão nos ouvindo vão corroborar com essas afirmações que a partir de agora nós passamos a fazer. Ou seja, com base nas Santas Escrituras, qualquer pessoa que quiser se envolver neste projeto, chamado casamento, precisa aceitá-lo por completo, sem qualquer questionamento ou mesmo intenção de alterá-lo, ok? Então, qualquer alteração do projeto original estabelecido pelo Criador, não importando as motivações, não importando as necessidades, não importando as desculpas, o povo, a região, não importando o sistema, não importando a crença, a cultura, ou mesmo o tempo
passa a ser um projeto manipulado, um projeto alterado, um projeto conformado, adaptado, um projeto periférico, um projeto, podemos dizer, subjetivo, ou um projeto de faz de conta, tratando-se, portanto, de um projeto pirata. Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção, mas muita atenção mesmo, para gozar da presença de Deus e das suas bênçãos nesse projeto chamado casamento. Nele não poderá haver máculas, não poderá haver manchas ou qualquer tipo de alteração, por menor que seja. É necessário aceitá-lo em sua integridade. Portanto, queridos, em relação aos textos que nós mencionamos, que lemos e ouvimos, eu gostaria que você analisasse com muito cuidado e com muita atenção nos princípios básicos que o Criador estabelece em seu projeto chamado casamento. E você verá que ele não aceita qualquer tipo de alteração, por menor que seja, ou sob qualquer justificativa. Quer ver? Eu vou pegar aqui alguns exemplos apenas para elucidar, apenas para te ajudar na análise que você vai fazer posteriormente. Podemos dizer o seguinte: o projeto foi elaborado para o ser humano e não para animais ou qualquer outra criatura. Não há nenhuma condição de alguém querer fazer um casamento de um galo com uma galinha, ou de um pato com uma pata, gato com gata. Isso está fora do contexto divino. Deus criou o projeto casamento, foi para o ser humano, não foi para nenhuma outra criatura. Um outro exemplo que eu quero colocar para você é que o Criador não aceita influência ou opinião nenhuma de quem quer que seja no seu projeto. Veja o que diz. No versículo 21 do capítulo 2 de Gênesis, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. O que nós percebemos é que trata-se de sono profundo, trata-se de anestesia geral, estado de coma mesmo. Imagine se Deus sentasse com o homem para discutir a escolha e perguntasse: e aí, Adão, o que você acha? O que você prefere? Você prefere alta ou baixa? Você prefere loira ou morena? Gorda ou magra? Você prefere que ela seja ocidental, oriental, europeia ou asiática? E quais as características que você prefere? Qual a cor da pele? Como você prefere os cabelos, os olhos? Então veja, queridos, que não haveria nenhuma possibilidade de Deus sentar com o homem para discutir a preferência. Então veja o que está escrito em Gênesis 2:22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Outra dica que eu quero dar para você na sua análise, é que trata-se de um projeto entre um homem e uma mulher, duas pessoas de sexo diferente, ou seja, é um projeto homofóbico. Não há lugar para qualquer outro modelo. A sociedade pode discutir o modelo que ela quiser para a união, para o casamento, para a formação da família, porém nós estamos falando de palavra de Deus, estamos falando de palavra do Criador, e aí não há discussão, não há gosto, não há preferência, é da forma que ele estabeleceu e ponto final. Se alguém quiser discutir, você pergunta: escuta, querido, qual é a parte do ponto que você não entendeu? Nós estamos falando de projeto estabelecido pelo Criador. Deus não preparou um projeto para Adão e Ivo, e nem para Ada e Eva. Então, é um projeto entre um homem e uma mulher. E a partir daí você pode analisar vários outros princípios que o texto nos esclarece e nos coloca. Em Malaquias, no capítulo 2, versículos 12 a 16, nós encontramos as seguintes palavras: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda dizeis isso: cobres o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta,
nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Olha o versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O que o Senhor está nos dizendo é que ele odeia a separação, ele odeia o repúdio, ele odeia o divórcio. E não só a separação, ele odeia também aquelas pessoas que promovem. Por exemplo, às vezes apresenta-se ali uma amiga e fala assim, é isso mesmo, você é muito nova, você tem que cuidar da sua vida, você não tem que aguentar, você não tem que ficar embaixo desse sofrimento, e começa a promover uma separação, uma destituição do lar. Eu estou pegando aqui o exemplo de uma amiga, mas pode ser também o caso inverso, né? O homem falar para o seu amigo que ele deve realmente se separar, que ele não necessariamente precisa ser fiel com a sua esposa. Então essas pessoas, diz a palavra, que são alvos da ira do nosso Deus, do nosso Senhor. Veja que Jesus, quando ele foi indagado pelos fariseus quanto a questão por que então Moisés ordenou que desse carta de divórcio, Jesus foi claro. Jesus falou, por causa da dureza do vosso coração. Mas desde o princípio não foi assim. Deus criou homem, Deus criou mulher, uniu e disse, são os dois uma só carne. Ou seja, dentro da união conjugal, não importa qual acontecimento. O que importa é o seguinte, o homem, ele tem um ofício sacerdotal, precisa zelar pela sua mulher, precisa zelar pelos seus filhos, ensinar a palavra do Senhor, precisa atentar para o seu lar, para a sua família que Deus lhe deu, e não colocar em prioridade trabalho, não colocar em prioridade viagens, não colocar em prioridade estudos, não abandonar o seu lar, porque aquilo que ele semear, ele pode ter uma série de consequências lá na frente. Se ele abandonando a sua esposa, abandonando os seus filhos, por maior que sejam as motivações, ele pode colher um fruto amargo desse abandono, dessa semeadura que ele estará fazendo. Agora, por que estamos dizendo isso? Porque não adianta nós apresentarmos depois justificativa, dizendo que a culpa é desse, que a culpa é daquele, porque nós não cuidamos, nós não zelamos, nós não velamos, nós não guardamos, nós muitas vezes não amamos, não suprimos e depois ficamos reclamando. Ou seja, o que acontecer dentro do casamento inconvenientemente, o caminho é o diálogo, a solução é Jesus Cristo, o caminho é o perdão. Então, tudo é possível para aquele que crê. Hoje nós vivemos em um tempo, uma sociedade que não suporta pressão. Qualquer coisa, se não dá certo, eu separo. Ou então, vamos ficar junto por conveniência. Então, essas pessoas, elas não estão colocando em prática o projeto original de Deus. E por não colocar em prática o projeto original de Deus, Deus não tem nenhum compromisso com essa pessoa, Deus não tem nenhum compromisso com esse lar, Deus não tem compromisso com esse casamento. O compromisso de Deus, deixamos muito claro, se estabelece no cumprimento da sua palavra. Não adianta nós fazermos as coisas do nosso jeito, do nosso achismo, do modismo, daquilo que nós aprendemos, da época que nós vivemos, e depois achar que Deus é obrigado a estender a sua destra de bênção. Não vai acontecer. É o que nós estamos ministrando, é o que nós cremos, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é proposta divina para a mudança em sua vida. Em última análise, eu e você temos uma realidade. Agora, o que é a palavra de Deus?
É a verdade divina que trazemos de encontro com a nossa realidade, e essa verdade propõe mudança, propõe alteração, abandonarmos a nossa realidade e colocarmos em prática a verdade de Deus. E assim vamos atrair todas as bênçãos que o Senhor tem nos oferecido. Pai, no santo nome de Jesus nós oramos. Oramos pelas nossas vidas, pelos nossos ouvintes, pelos nossos familiares. Oramos pelo nosso casamento, aqueles que evidentemente são casados, pela nossa família, que o Senhor continue colocando a tua destra de unção, de comunhão, a tua destra de proteção, de alegria. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue nos concedendo a oportunidade de conhecermos a tua palavra e que o Espírito Santo nos revele e nos convença da tua verdade. Deus, nós não queremos de maneira nenhuma atrairmos sobre a nossa vida sofrimento por desobediência, por não atentarmos para aquilo que é a tua verdade absoluta. Por isso nos ajuda, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Nesse projeto chamado Palavra Poderosa, que o Senhor possa usá-lo da forma, da maneira e onde, com quem o Senhor quiser, para que o louvor da tua glória seja estabelecido nas nossas vidas. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém.